Eu me chamo Cristiane e estou aqui para trazer para você conteúdos que girem em torno da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa meu like, se inscreve no canal, porque isso é importantíssimo para o meu canal crescer e ajudar outras pessoas. Vamos comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta semana recebi de uma mãe um bilhetinho e depois ela veio para conversar comigo a respeito da agressividade do filho dela na escola. Durante a conversa, ela me questionou: Professora, como é que eu vou ajudar o meu filho a parar de bater, de morder e de empurrar outra criança? Logo eu disse para ela: calma, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo para o seu filho estar batendo no outro. Eu expliquei durante a conversa com ela que a agressão das crianças muitas vezes não é porque a criança é agressiva ou porque ela está vivendo um momento de agressões em casa. Muito pelo contrário. A criança, principalmente a pequena, até os seus 3 anos de idade mais ou menos, ela ainda não sabe lidar com as emoções. Ela não entende o mundo como nós entendemos. Ela ainda percebe que tudo é dela. Tudo faz parte dela, tudo se encaixa e gira em torno das vontades dela. E quando ela é contrariada, ela não sabe lidar com aquela emoção, com aquela frustração, com aquele desapego, com aquele mau humor. E aí a maneira como ela encontra de reagir a isso é mordendo, empurrando, batendo. E nós, adultos, temos um papel importantíssimo nesse momento, que é chamar essa criança, mostrar para ela o que é que está acontecendo e, diante daquela situação, fazer com que ela reflita sobre o que aconteceu com ela e com a outra criança. Mostrar para ela que a gente tem outras maneiras de lidar com situações quando a gente está frustrado, aborrecido ou quando a gente tem medo. Durante essa conversa, a mãe me perguntou: será que ele vai ser agressivo quando mais velho? Será que ele vai levar isso para a vida? E durante a conversa, eu mostrei para ela que o não saber lidar com as emoções faz com que nós reagimos de uma maneira inesperada e muitas vezes é de uma maneira agressiva. Por quê? Somos animais, a nossa essência é animal. O que nos difere de outros animais como cachorro, gato, lobo é o nosso pensamento, a nossa maneira de processar as emoções e tudo aquilo que aprendemos durante a nossa vida. A criança pequena, ela ainda não aprendeu isso e ela precisa ser ensinada. Todas as vezes que a sua criança apresentar algum tipo de agressividade em casa, a melhor maneira de você corrigi-la é conversando com ela e mostrar para ela que a agressividade dela está atingindo outra pessoa. E quando nós agredimos outra pessoa, nós perdemos a nossa razão, seja ela qual for, mesmo que a outra pessoa tenha nos colocado em uma situação de termos sido agredidos. A conversa, o diálogo sempre é o melhor caminho. Nós temos que ser diplomatas uns com os outros. Uma sociedade só se constrói quando há diálogo e quando a opinião dos seres envolvidos é levado em conta. Como é que eu lido com essas situações na minha sala de aula? Sempre que o meu aluno age de uma maneira agressiva, seja ela falando, gritando ou de uma maneira corpórea mesmo, batendo, mordendo, arranhando, beliscando, eu sento com ele, eu tiro aquela emoção do ar, eu deixo ele respirar um pouquinho, às vezes ele sai com a minha auxiliar para
ter aquele momento de descontração, ver outras coisas, e quando ele retorna, eu sento com ele, explico aquela situação, mostro que ele poderia ter agido de uma outra maneira e sempre peço para que ele, ao refletir, peça desculpas para o outro, mas não porque ele está pedindo a desculpa, porque eu mandei ele pedir, mas para que ele peça essa desculpa, porque ele se colocou no lugar do outro e teve a empatia de agir de uma outra maneira. E sempre que eu peço para que ele faça esse movimento, eu peço para que ele verbalize o que ele está pensando. Então, durante a nossa conversa, a criança também vai falando aquilo que ela está sentindo. E muitas vezes esse sentimento é só uma maneira errada de ter pensado e agido. E não porque ele quis agredir o outro, mas simplesmente pelo fato dele não saber como agir. Então você aí em casa, se já viveu essa situação, se age de uma outra maneira com a sua criança para ensiná-la a ter hábitos mais socializadores, conta aqui para mim nos comentários. Não esquece, deixa o meu like e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos e discutirmos sobre o desenvolvimento das crianças e de todos aqueles que nos cercam. Um grande abraço, pessoal! Até mais! Dica 1, importante, nomeie para a criança o sentimento, aquilo que ela está sentindo. Quando ela entende o que ela sentiu, ela vai saber como agir nas próximas vezes que ela vivenciar essa situação. Dica 2. Faça com que a criança reflita e se coloque no lugar do agredido. Ela tem que pedir desculpas para aquele a quem ela ofereceu aquele presente indesejado. Dica 3. Se a sua criança tem de 1 até 3 anos de idade, ela é muito pequena, use imagens para ilustrar para ela sentimentos. Boas leituras, bons cartões de comportamento vão fazer com que a sua criança, desde pequenininha, vá compreendendo como agir e identificar os seus sentimentos. Dica 4. Se o seu caso for sala de aula, faça com as crianças um cartaz ilustrativo de combinados. E nesse cartaz, nessa atividade proposta para as crianças, elas é quem tem que trazer para a sala de aula aquilo que elas vão cumprir e aquilo que elas não querem vivenciar durante as brincadeiras, durante as atividades. Você, professor, pode trazer cartões ilustrando isso e, na medida em que vocês forem conversando, vão desenvolvendo um rol de bons comportamentos. Reforce sempre os bons comportamentos para que eles estejam ali naquele cartaz. Criança não processa muito bem, aliás, todos nós não processamos muito bem o não. Por isso, é importante que você sempre coloque lá no seu cartaz frases assertivas, frases que não contenham o não, mas que verbalizem ações de boas práticas. Por exemplo, não corra, ande devagar, substituindo o não corra por ande devagar, você vai estimular na criança uma ação afirmativa e isso é mais fácil para ela processar toda essa situação.